E aí, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos abordar um tema bem polêmico. São as terras devolutas situadas às margens da BR-153 no estado de Tocantins. Para quem não sabe, essa BR corta o estado praticamente de norte a sul e as áreas devolutas situadas às margens dessa BR, na década de 70, foram consideradas indispensáveis à segurança nacional e arrecadadas de modo sumário ao acervo fundiário tutelado pela União, por intermédio do extinto GETAT, que era o Grupo Executivo Tocantins-Araguaia. Essas áreas, no momento da arrecadação, eram objeto de outorga de título pelo Estado do Goiás, não existia Tocantins na época, eram objeto de registros precários e paroquiais e nada disso foi levado em consideração, assim como os direitos das pessoas que se encontravam ocupando e explorando esses imóveis, e mesmo que a pessoa só detivesse um registro precário, um registro paroquial, isso aí teria que ser levado em consideração para respeitar a preferência dela à regularização do imóvel pelo cumprimento da função social do bem em si, se bem que à época não se falava ainda de modo mais latente em função social. Um debate começou a surgir após a década de 80. Só que essas áreas não foram consideradas indispensáveis à segurança nacional por muito tempo e quando deixaram de ser, as que não estavam destinadas deveriam ter sido restituídas aos estados, inclusive por expressa disposição da Constituição Federal de 1988, que elencou o patrimônio dentro do acervo de terras devolutas tutelado pela União, no artigo 20, e os patrimônios de terra devoluta tutelados pelos estados, no artigo 26 da Constituição, e é sobre essa problemática que nós vamos tratar aqui hoje, tá? Antes de entrar no slide, eu quero primeiramente me apresentar. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Antônio Ribeiro Costa Neto, sou advogado e agrimensor especializado em direito de propriedade e regularização fundiária, fundador da Ribeiro Costa Advocacia e da Agroterra Regularização Fundiária, e estou há mais de 10 anos no mercado, trabalhando com foco exclusivo em direito de propriedade e regularização fundiária. É um prazer estar aqui com vocês hoje, nesse bate-papo acerca de uma temática tão atual e tão polêmica. Eu vou deixar aqui para vocês, já no primeiro slide, o nosso tema de aula: doação de terras pela União ao estado do Tocantins, a questão do Bico do Papagaio. Por que a questão do Bico do Papagaio? É uma região que sempre foi muito disputada no estado, não só pelo interesse dos movimentos sociais de luta pela terra, mas também pelo interesse de pequenos, médios e grandes agricultores. É uma região de terras muito férteis, inserida dentro do que a gente conhece como Amazônia Legal. Foi uma região de foco direcional do INCRA, quando o assunto é promoção e implementação da reforma agrária, tá? Então é uma região de destaque. Eu estou deixando aqui para vocês meu nome, Antônio Ribeiro Costa Neto, se alguém quiser pesquisar no Google. Estou deixando o Instagram do nosso escritório, o endereço do nosso site e o e-mail para quem precisar trocar uma ideia, tirar alguma dúvida, tá? Sem mais delongas, vamos começar a ingressar no mérito desse bate-papo de hoje. Terras devolutas da União nas margens da BR-153, compreendendo o tema. O que são? O que são essas terras devolutas da União nas margens da BR-153 e como elas se tornaram parte do acervo de terras devolutas tuteladas pela União? Elas são as áreas arrecadadas como terras devolutas pelo antigo GETAT, cuja competência foi absorvida pelo INCRA, nas margens da BR-153, observando o disposto no artigo 1º, inciso 13 do Decreto 1164 de 1971, tá? Olha só quanto tempo. À época, essas áreas eram consideradas indispensáveis à segurança nacional numa faixa de 100 quilômetros em ambas as direções da pista de rodagem da BR.
e por isso mesmo se procedeu com a arrecadação sumária dessas áreas. E aí, qual que é a problemática que a gente já falou? Em primeiro lugar, haviam áreas que já se encontravam com objeto de título expedido pelo Estado do Goiás. Haviam áreas que eram objeto de registro paroquial, algumas, inclusive, que deveria ter sido respeitado no Instituto do Uso Capião Quarentenário. Haviam áreas que eram objeto de registro precário, oriundas de decisão judicial, e nada disso foi levado em consideração no momento da arrecadação. E disso aí a principal problemática que nós herdamos é a sobreposição dessa arrecadação a áreas que já haviam sido objeto de titulação pelo Estado do Goiás, já que a questão dos registros paroquiais e precários, embora representem uma problemática, são de menor vulto considerada a disciplina que foi dada aos mesmos pelo GETAT no momento da arrecadação. E essa norma que criou essa necessidade de arrecadação para atender ao interesse da segurança nacional, ela ainda está em vigor? Não. Ela foi expressamente revogada ainda no ano de 1987, por disposição do artigo 1º do Decreto 2375, que limitou a certos municípios a caracterização de área indispensável à segurança nacional. Em seu artigo 2º, essa mesma norma determinou, dentre outras coisas, que fossem restituídas aos estados as áreas que não tivessem recebido destinação ou sido afetadas à finalidade específica. E a problemática vai girar em torno justamente disso, da restituição aos estados dessas áreas que, não sendo mais indispensáveis à segurança nacional, e inexistindo a necessidade de continuarem integrando o patrimônio da União, pudessem ser transmitidas à tutela dos órgãos fundiários estaduais. Okay? Só que, como envolve um aspecto político e jurídico, vocês devem imaginar que não era um ato simples, que bastaria a lei dispor e seria auto-aplicável. Havia todo um trâmite burocrático que deveria ter sido seguido. E no caso dos estados de Roraima e do Amapá, por exemplo, esse trâmite só foi implementado de modo efetivo em data recente. No caso de Rondônia, a gente ainda enfrenta algumas problemáticas nesse sentido, tá? Quem tiver curiosidade, eu vou deixar um artigo na descrição desse vídeo, intitulado sobre a disciplina da transferência de terras pela União e Estado do Tocantins, onde eu comento sobre a instrumentalização dessa prática nos estados de Roraima, do Amapá, tá? E faço um comparativo com as iniciativas que existem por parte do Legislativo em instrumentalizar essa mesma transferência, no caso do estado do Tocantins. Tá, Antônio, mas se você já me falou que essa transferência não é tão simples, como é que isso aí deveria funcionar na prática? Na prática, só poderiam ser restituídas aos estados as áreas que não tivessem recebido destinação ou sido afetadas à finalidade específica. Ou seja, as áreas que integrariam essa exceção, nos termos do artigo 2º, parágrafo 2º do Decreto 2375, são as afetadas de modo expresso ou tácito ao uso público comum ou especial, ou para fim de utilidade pública, a subdestinação de interesse social, e aqui eu destaco as áreas destinadas à execução de projetos cuja finalidade seja o acesso à terra e a reforma agrária, tá? As que já estejam configuradas como objeto de situações jurídicas já constituídas ou em processo de formação em favor de alguém, e as registradas na forma da lei em nome de pessoa jurídica pública. Até aí, pessoal, tranquilo. Mas vamos entrar nessa problemática. Primeiro, essas áreas que já sejam objeto de situação jurídica constituída ou em andamento são os imóveis que
estão em processo de titulação ou que já foram titulados, tá? Porque se ele já foi titulado e aguarda a liberação de cláusula resolutiva, essas cláusulas têm que ser liberadas pelo mesmo órgão que expediu o título, no caso, o INCRA, que absorveu a competência do GETAT, tá? Se essas áreas foram tituladas e as cláusulas resolutivas já foram liberadas, não há o que discutir, prevalece o ato jurídico perfeito, e se elas estão em processo de titulação, a competência para ultimar esses atos de titulação é do órgão que já iniciou e não vai se transferir ao órgão estadual, até aí bem tranquilo, tá? Lembrando que também não seriam transferidos as áreas que estivessem registradas em nome de qualquer pessoa jurídica de direito público no âmbito da administração federal, tá? E isso inclui as áreas que já estavam arrecadadas e registradas em nome do INCRA e da União. Essa transferência automática operou efeitos somente sobre as terras devolutas que ainda não haviam sido arrecadadas e transcritas ou matriculadas em nome do INCRA ou da União, tá? Então esse é um ponto que a gente tem que destacar também com vocês. São as que estiverem consideradas afetadas ao uso público ou ao fim de utilidade pública, ainda continuando aquela exceção, tá? Sobre o uso ou aplicação pela União, pelos estados, municípios, territórios e respectivos entes descentralizados, inclusive os que atuem por outorga mediante delegação do poder público, e considera-se destinação de interesse social as terras vinculadas à preservação e conservação ou restauração dos recursos naturais renováveis e dos recursos ambientais, além das já destinadas à finalidade de reforma agrária. Quais são essas áreas de exceção de um modo um pouco mais objetivo? Caracterizam-se situações jurídicas já constituídas ou em processo de formação, aquelas em que as terras públicas tenham sido objeto de concessão, alienação ou simples ocupação ou uso permitidos por parte da União, seus entes e órgãos mediante título definitivo ou provisório, expedido diretamente por uns e outros através de convênios por estes celebrados, ou seja, as áreas que já foram objeto de regularização fundiária por iniciativa de órgão público federal ou que estão em processo de regularização, tá? Também se inclui em situação jurídica já constituída a posse ilícita por outro motivo previsto em legislação federal pendente de titulação, os projetos de colonização, loteamento, assentamento e assemelhados a cargo do Poder Público Federal, inclusive os disciplinados pelo Decreto 68.524 de 1971, tá? E a regularização fundiária em curso, sobretudo nas hipóteses em que revertidos a domínio da União por força de cancelamento do registro imobiliário promovido por particular interessado, tá? Esses são os casos em que a parte havia, o previsto aqui na linha D, renunciado ao registro para titular o imóvel de novo perante a União, obtendo título rígido em substituição ao seu título precário. Então, todas essas são as exceções de áreas que não seriam restituídas ao acervo tutelado pelos estados, tá? E na prática, como é que essa restituição funcionaria, Antônio? Se ela é um pouco mais burocrática do que a gente imagina. A União transferirá, segundo dispõe o próprio decreto revogador, tá? Que é o 2.357 de 1987, a União transferirá a título gratuito ao respectivo estado ou território terras públicas não devolutas que
nas faixas mencionadas no caput do artigo lhe pertençam condicionadas à doação a que seu beneficiário vincule o uso daquelas áreas aos objetivos do Estatuto da Terra e legislação conexa. Na redação legal, quando ele diz terras públicas não devolutas, leia-se terras devolutas arrecadadas e ainda não destinadas, tá? E aqui ainda havia essa dicotomia de só considerar terra devoluta aquela que ainda não havia sido efetivamente arrecadada. Será também possível a União transferir ao Estado ou território onde se situem terras públicas a ela pertencentes, localizadas na faixa de fronteira, inclusive para os objetivos aos quais se refere o caput desse artigo. A transferência de que trata esse artigo somente poderá ocorrer após a afetação prevista no artigo 3º, tá? Então, somente poderá ocorrer a partir do momento em que se tiver promovido a correta destinação dessas áreas e a extremação das que já não foram objeto de destinação a outra finalidade. São insuscetíveis dessa transferência as áreas de terra pública que constituam objeto das hipóteses previstas nos incisos 1, 2 e 3 do parágrafo 2º do artigo 2º desse decreto. Isso aí também a gente já abordou com vocês, tá? E como é que isso funcionaria na prática, vamos aprofundar mais um pouco. Para que essa doação surtisse efeito prático, o presidente da República editaria, nos 90 dias seguintes à publicação desse decreto-lei, que é o 2375/87, um ato no qual disciplinaria a transferência de terras, fixando o procedimento concernente e estipulando, quanto àquelas situadas na faixa de fronteira, requisitos específicos. E esse ato, Antônio, ele realmente chegou a existir? É uma pergunta interessante, tá? Esse ato chegou sim, de fato, a existir. Ele foi externado por um decreto, tá? Que é o decreto 95.956 de 1988. Então, tão logo surgiu essa possibilidade, ela já foi externada e disciplinada mediante decreto. E o que esse decreto dispunha? Vamos ver. Foi editado o decreto 95.956 de 1988, que, entre outras coisas, previu de modo expresso que o Estado ou território onde se situa em terras públicas requererá sua doação ao Ministério da Reforma Agrária e Desenvolvimento. Então, pessoal, o extinto MIRAD, hoje ele já não existe mais, tá? Indicando a área desejada e assumindo o compromisso de dar ao imóvel destinação condizente com o Estatuto da Terra e legislação conexa. Essa restituição não se daria de forma automática. Ela se daria mediante requerimento dos estados, indicando a área específica desejada, e ela deveria ser destinada observando os requisitos do Estatuto da Terra. Aí o que eu destaco para vocês? No caso do estado do Tocantins especificamente, um dos melhores programas existentes, no caso do estado do Tocantins, por exemplo, um dos melhores programas existentes foi o de convalidação de registros paroquiais. Eu vou deixar para vocês um link aqui embaixo, onde eu comento esse programa, também o link de alguns artigos a respeito. Foi duramente atacado pela CONTAG e outras instituições de classe, tá? A ponto de ser objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade. Eu também abordei em outro vídeo, vou deixar o link aqui embaixo, tá? É a 7.550.
e esse programa se encontra suspenso, onde se discutia exatamente se a destinação dessas áreas atendia à política agrária nacional e ao disposto no Estatuto da Terra. É outra problemática que nós devemos levar em consideração, tá? A possibilidade de sofrer forte oposição após a transferência, as medidas de regularização fundiária a serem promovidas pelo Estado, advinda justamente desses órgãos de classe que representam determinados movimentos sociais de luta pelo acesso à terra. Mas vamos presumir que vai dar tudo certo, que a gente não vai enfrentar essas dificuldades após a transferência. Vamos entender como é que vai funcionar ou deveria ter funcionado essa instrumentalização, já que essa transferência até a presente data, no caso do estado do Tocantins, ainda não ocorreu. Observando o disposto no artigo anterior, o MIRAD formalizará a doação em favor do Estado ou território, mediante a expedição de título de domínio que contará expressamente com os encargos e condições estabelecidos no artigo 4º e seu parágrafo único. Aqui, você já pode notar também que essa transferência de terras, ela não se daria simplesmente pela edição de um decreto ou de uma lei. Seria expedido em favor do Estado um título de domínio. E esse título estaria atrelado aos encargos e condições estabelecidos no artigo 4º e seu parágrafo único, tá? Esse título seria levado a registro e essas transferências teriam regulamentação específica, elas dependeriam de norma específica para se desenrolar e para se concretizar, ok? Isso aí deve ser outro fator de preocupação. Por quê? Porque a partir do momento que você recebe afetada a uma destinação específica, toda destinação, isso aí também deve ser objeto de uma atenção especial. Por quê? Porque a partir do momento que você recebe afetado a uma destinação específica, toda e qualquer destinação que fuja dessa finalidade pode ser objeto de pleito de nulidade, tá? E aí vocês me perguntariam, essa doação de fato aconteceu? Essa transferência se efetivou? No caso do estado do Tocantins, não. E a gente sofre em virtude disso, inclusive, com a já bem conhecida problemática da anulação dos títulos expedidos pelo Itertins na região de Guaraí, por exemplo, que é uma das regiões de crescimento e desenvolvimento econômico ligada à agricultura e pecuária mais pujantes no estado. Judicialização da questão. Quando foi que essa questão tomou contornos judiciais e qual foi a decisão em data recente que saiu na mídia e que tornou isso aí um assunto em debate novamente? Foi proposta pela Associação dos Produtores Rurais do Bico do Papagaio, Probico, uma ação judicial objetivando do Poder Judiciário uma medida efetiva para a resolução da situação na região, o que já é um problema histórico nas margens da BR-153, tá? Como demandados nessa ação, foram indicados o Estado do Tocantins e a União. O número dessa ação eu estou deixando para vocês aí no cabeçalho. Essa imagem é mais para a gente definir, tá? A região do Bico do Papagaio é essa que vocês estão vendo aí em cima. Só que a BR-153 corta o estado de norte a sul. Então a problemática ela não é focada somente na região do Bico do Papagaio, mas se estende por todo o estado do Tocantins, ok? É isso que eu quero que vocês prestem atenção. Por quê? Porque os efeitos dessa decisão vão repercutir em todas as áreas arrecadadas pela União e ainda não destinadas nas margens da BR-153, ok?
Os pedidos foram. Então, o que foi pedido nessa ação judicial? Dentre outros. Primeiro, determinar que, na forma do artigo 5º do Decreto 95.956 de 88, requeira o Estado do Tocantins a doação para si das áreas previstas no artigo 1º, inciso 13, do Decreto-Lei 1164, de 1971, arrecadadas pelo GETAT e que hoje não são mais indispensáveis à segurança nacional, conforme prevê o artigo 1º do Decreto 95.956 de 1988, excetuando-se as áreas que efetivamente não tiveram destinação dada pela União ou pelo INCRA, como, por exemplo, áreas de projeto de assentamento para fins de reforma agrária, ocupadas por repartições públicas ou vendidas ou transferidas a terceiros. Então, na ação já foi considerada a necessidade de se excetuar as áreas que haviam recebido destinação. Determinar que, na forma do artigo 5º do Decreto 95.956 de 88, o INCRA apresente as áreas que não tiveram destinação e ou as áreas passíveis de doação para o Estado do Tocantins, considerando ser o órgão gestor das informações fundiárias. Outra questão aqui para a gente tratar é que somente o INCRA tem um acervo cartográfico completo das áreas arrecadadas. Claro, pois se ele herdou o acervo do GETAT, ele é quem vai ter esse acervo cartográfico. E esse trabalho que eles querem que seja realizado, de identificar todas as áreas arrecadadas, elas são arrecadadas por glebas, tá? Essas glebas são divididas em lotes quando são destinadas à colonização ou à regularização fundiária, e lotes também quando são destinadas à prática de projetos de assentamento. O que você tem que entender? Essas glebas são áreas enormes. Então, para que você consiga extremar dentro delas o que já foi e o que não foi destinado, isso é um processo lento e é um processo minucioso. Por quê? Tem área que foi titulada e que está em condições de ser revertida à União, porque as condições do título não foram cumpridas. Tem áreas que podem não constar no livro fundiário, como havendo sido destinadas e mesmo assim tenham sido objeto da expedição do respectivo título de domínio. Fazer um pente fino em todo o acervo do INCRA e identificar o que ele tem de terra devoluta vaga já não destinada não é algo simples, tá? A gente enfrenta até hoje, no caso de Roraima, problema com Iteranima titulando por cima de área que o INCRA já titulou, e isso causa uma enorme insegurança jurídica. Mas tranquilo, vamos avançar aqui no que foi pedido. Determinar que, na forma do artigo 5º do Decreto 95.956/88, a União Federal, através do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que é o MDA, promova a doação das áreas previstas no artigo 1º, inciso 13 do Decreto 1164 de 1971, não afetadas como assentamentos, vendas diretas e ou conexos para o Estado do Tocantins, considerando inclusive os precedentes de doação aos estados do Amapá e Roraima, a fim de levar a segurança jurídica e estabilidade econômica e social e extirpar de vez a infeliz realidade dos conflitos fundiários. Por que o pessoal fala infeliz realidade dos conflitos fundiários? Porque existem muitas áreas nessa região que são prioritárias para o interesse do INCRA para a finalidade de implementação de projetos de assentamento, ainda mais com a entrada em vigor da plataforma Terras do Brasil e do programa Terra da Gente, que demonstra que o governo federal está desesperado para arrecadar terras em condições de serem destinadas à reforma agrária sem que ele tenha que tirar dinheiro dos cofres, tá? Sem que ele tenha que comprar ou desapropriar, o que faz com que diversas faixas de terra devoluta que estão
na irregularidade, ou seja, que já não foram objeto de titulação e que não são objeto de pedido de titulação, seja um ponto focal para essas arrecadações. É isso que preocupa o pessoal. Quem já acompanhou o outro artigo e os outros vídeos que a gente liberou, vão entender esses vídeos e esse artigo, são os que eu comentei para vocês aqui embaixo, tá? Então, quem já acompanhou isso aí, essas pessoas vão entender como é que essa destinação funciona e qual o risco dessas arrecadações no sentido de demandar de volta áreas que estão ilegitimamente ocupadas para que elas sejam destinadas, tendo por finalidade reforma agrária. Isso aí preocupa os produtores na região, até porque a região é região de conflito fundiário. Ao final, sejam julgados procedentes os pedidos, a fim de que seja efetivada a doação de terras definidas no artigo 5º do Decreto 95.956/88 e artigo 1º, inciso 13, do Decreto 1164/71. E aí, qual foi o resultado dessa ação? Qual foi a sentença? A sentença condenou o Estado do Tocantins na obrigação de fazer, consistente em requerer a doação para si das áreas previstas no artigo 1º, inciso 13, do Decreto-Lei 1164 de 1971, arrecadadas pelo GETAT e hoje não mais indispensáveis à segurança nacional, conforme prevê o artigo 1º do Decreto 95.956 de 1988, excetuando-se as áreas que efetivamente não tiverem destinação dada pelo INCRA ou União, obrigação que já foi cumprida por ente subnacional. Tá? Condenou o INCRA a obrigação consistente em apresentar, no prazo de 12 meses contados da intimação dessa sentença, as áreas que não tiverem destinação e ou as áreas passíveis de doação ao Estado do Tocantins, arrecadadas pelo GETAT e hoje não mais indispensáveis à segurança nacional. Condenou a União a obrigação de fazer consistente em promover, no prazo de 12 meses contados da identificação das áreas, a doação das áreas previstas no artigo 1º, inciso 13 do Decreto-Lei 1164/71, não afetadas como assentamento, venda direta e ou conexos para o Estado do Tocantins, concedeu tutela específica destinada a assegurar a prática equivalente para determinar que, em caso de omissão da União e do INCRA, o Estado promova a identificação das áreas rurais por seus próprios meios e requeira o cumprimento de sentença, postulando a transferência dos imóveis para o seu patrimônio. Gente, isso aí não é fácil, tá? Se a arrecadação se deu por intermédio do GETAT, quem tem esse acervo cartográfico é o INCRA, o próprio Estado entrar ali dentro e identificar o que é área não destinada e requerer a transferência dessas áreas, não é tão simples assim. O acervo fundiário do INCRA por si só é complexo e existe muita coisa que não está nem digitalizada. As áreas são arrecadadas por glebas. E essas glebas, nem sempre, quando a destinação é regularização fundiária, estão todas tituladas ou são tituladas de modo racional. Elas são tituladas por parte conforme os requerimentos são apresentados. Tem muita área que foi titulada que pode não constar no livro fundiário. Tem muita área que foi titulada que pode estar em condição de ser retomada porque caiu em comício, a parte descumpriu alguma das obrigações. Tem áreas que podem estar requeridas pela Câmara de Destinação de Terras Públicas Federais, tá? Então, existe toda uma problemática envolvida que dificulta que o Estado mesmo faça isso sem a cooperação do INCRA e da União, tá? Conceder tutela de urgência para determinar que os prazos acima sejam contados da intimação dessa sentença. Ou seja, pessoal, os prazos para que sejam cumpridas as determinações judiciais não vão contar do trânsito em julgado
da sentença. Quer dizer que mesmo que haja recurso, o prazo vai contar a partir da data em que a sentença foi publicada e não do trânsito em julgado, porque o costume é a parte ir recorrendo e a decisão só ser cumprida quando não cabe mais recurso. Só que nesse caso não foi determinado que seja assim. Foi determinado que o prazo seja contado da própria sentença e isso aí foi decidido pelo juiz a título de tutela de urgência, tá? E, por fim, determinou-se que o cumprimento de sentença seja feito por procedimento comum, por meio de processos individualizados por imóvel, a serem ajuizados pelos interessados. E agora, como é que fica essa situação? Vamos analisar, depois dessa sentença. Primeira coisa, recursos cabíveis. Olha só, dessa sentença vai caber embargos de declaração por parte da União ou por parte do Estado ou dos interessados. Cabe recurso de apelação, que vai ser destinado ao segundo grau de jurisdição, no caso TRF1, que é o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, aonde essa questão será apreciada em sede de acórdão pelos desembargadores, tá? Dessa decisão a ser proferida no segundo grau de jurisdição, cabe embargos de declaração para aclarar ou esclarecer alguma coisa, e ainda vai caber recurso especial para o STJ, Superior Tribunal de Justiça, caso se considere que a violação de lei ou ato normativo federal ou ainda de jurisprudência já consolidada nessa corte, ou recurso direcionado ao Supremo Tribunal Federal, STF, caso se considere que essa decisão de segundo grau venha eventualmente a violar o disposto na Constituição Federal em seus princípios ou na jurisprudência consolidada no STF. Dentro desses tribunais, além dos embargos de declaração, cabe uma série de recursos específicos, lembrando, pode ser que em segundo grau, quando a União recorrer, o próprio tribunal dê um efeito suspensivo à apelação para sobrestar os efeitos dessa determinação que impõe o prazo do cumprimento de sentença contado da data em que a mesma foi publicada e não do seu trânsito em julgado, tá? Temos que levar isso aí em consideração também. Os efeitos dessa sentença, em regra, começariam a vigorar a partir da data da publicação e intimação das partes. E a gente só vai saber se isso vai, de fato, se instrumentalizar dessa forma quando for aventado o recurso de apelação e quando ele for recepcionado em segundo grau de jurisdição. Certo é que eu acho muito difícil o INCRA conseguir organizar esse acervo fundiário em apenas 12 meses. Praticamente impossível, tá? Vamos ver como é que isso aí vai se desenrolar. Capacidade de execução. Capacidade de execução se torna mais complicada ainda, porque mapear dentro das áreas já arrecadadas aquilo que não foi destinado e está disponível a ser transferido aos estados, elaborar as peças técnicas necessárias a efetivar essa transferência ao estado e formalizar essa transferência. Isso aí não é um processo rápido. No caso de Roraima e do Amapá, esse processo levou quase 15 anos. Iniciou ali em 2010, 2009, só foi concluir em 2020, tá? Lembrando que essa determinação é bem anterior. Então, entre a determinação, data do início e data da conclusão, se desenrolou um prazo quase superior a 15 anos e ainda hoje essa integração não foi 100% efetivada. Não é algo tão simples quanto parece. Perspectivas. Bem, nossas perspectivas, por enquanto, se voltam ao recurso de apelação que certamente será feito pela União e como essa matéria será disciplinada pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região,
em sede de apelação. Nós estamos vivendo um período em que a pressão sobre o produtor rural é muito grande, principalmente o que ocupa terras devolutas da União, devido à problemática das florestas públicas, ao desespero do governo federal em arrecadar e destinar áreas da reforma agrária, quando na verdade ele não tem nem competência para gerir as que já existem, tá? E diversas outras questões de nuance política. O assunto é complicado. Eu espero que eu tenha conseguido esclarecer um pouco para vocês sobre essa problemática, como é que surgiram essas áreas, como é que elas foram transmitidas à competência da União, por que é que o Estado reclama a transferência dessas áreas para sua competência e por que que isso ainda não se efetivou. Agora, como é que isso vai se desenrolar, são cenas dos próximos capítulos. Fechou, pessoal? Clica aqui embaixo. Segue a gente no YouTube para ficar por dentro do nosso conteúdo. Vai lá no Instagram também, já segue o perfil da Ribeiro Costa Advocacia, tá? Fiquem com Deus, forte abraço.